Na era digital em que vivemos, os dados estão por toda parte. As empresas geram enormes quantidades de dados todos os dias. Esses dados podem ser sobre clientes, produtos, vendas e muito mais. Gerenciar esses dados de forma eficaz é crucial para o sucesso. As organizações precisam armazenar, organizar e analisar dados para tomar decisões informadas. Sem uma gestão de dados adequada, as empresas correm o risco de perder informações valiosas. Elas podem perder oportunidades ou tomar decisões erradas. A gestão eficiente de dados ajuda as organizações a melhorar a eficiência e obter uma vantagem competitiva. A gestão de dados não se resume a armazenar dados. Trata-se de transformar dados brutos em insights úteis. Esses insights podem ajudar as empresas a entender melhor seus clientes. Eles também podem otimizar as operações e impulsionar a inovação. É importante entender a diferença entre dados, informação e conhecimento. Dados são fatos e números brutos. Pense neles como blocos de construção. Informação é dados processados e organizados. Conhecimento é aplicar a informação para resolver problemas. Envolve compreender padrões e tendências. Um banco de dados é uma coleção estruturada de dados. Ele é projetado para armazenamento, recuperação e gerenciamento eficientes de informações. Os bancos de dados são essenciais para empresas de todos os tamanhos, pois fornecem um repositório central para os dados, garantindo consistência e precisão. Os bancos de dados usam tabelas para organizar os dados. Cada tabela contém linhas, também conhecidas como registros, e colunas, conhecidas como campos. Por exemplo, uma tabela de clientes pode ter colunas para a ID do cliente, nome, endereço e número de telefone. Cada linha representaria um cliente diferente. Os bancos de dados permitem que os usuários realizem várias operações com os dados. Essas operações incluem inserir, excluir, atualizar e consultar dados. Os bancos de dados também oferecem recursos de segurança para controlar o acesso e proteger informações confidenciais. A história dos bancos de dados remonta aos anos 1960. Um dos primeiros modelos de banco de dados foi o modelo hierárquico. Este modelo organiza os dados em uma estrutura semelhante a uma árvore. Ele usa relações pai-filho para conectar elementos de dados. Imagine o sistema de arquivos em um computador. O nível superior pode ser C. Dentro de C, você pode ter pastas como usuários e arquivos de programas. Dentro de usuários, você pode ter uma pasta para cada usuário no computador. Isso é semelhante a um banco de dados hierárquico. Embora simples de entender, o modelo hierárquico tem suas limitações. Ele não é muito flexível e pode ser difícil de alterar depois de implementado. Além disso, ele não é bom em representar relacionamentos complexos entre pontos de dados. A ascensão dos bancos de dados relacionais. Na década de 1970, o modelo de banco de dados relacional surgiu como uma alternativa poderosa. Edgar F. Codd, um cientista da computação da IBM, propôs este modelo. Os bancos de dados relacionais organizam os dados em tabelas. A principal vantagem é sua capacidade de estabelecer relacionamentos. Eles se tornaram um modelo dominante e continuam amplamente usados hoje. Bancos de dados. NoSQL. Uma nova abordagem. No final dos anos 2000, o termo NoSQL surgiu para descrever uma nova geração de bancos de dados, projetados para lidar com conjuntos de dados massivos gerados por aplicativos da web modernos. Eles são não relacionais e frequentemente distribuídos. Isso permite escalonamento horizontal, lidando com volumes crescentes de dados, adequados para mídia social, comércio eletrônico e gerenciamento de dados de sensores. Tipos de bancos de dados NoSQL. Existem vários tipos de bancos de dados NoSQL, cada um com suas vantagens e desvantagens.
Alguns tipos comuns incluem armazenamentos de valor-chave, bancos de dados de documentos e bancos de dados de grafos. Armazenamentos de valor-chave. Esses bancos de dados armazenam dados como pares de valor-chave. Eles são simples e rápidos, adequados para armazenamento em cache e gerenciamento de seção. Bancos de dados de documentos. Esses bancos de dados armazenam dados em documentos, normalmente em formato JSON ou XML. Eles são flexíveis e podem lidar com dados semi-estruturados. Bancos de dados de grafos. Esses bancos de dados usam nós e arestas para representar dados e relacionamentos. Eles são ideais para aplicações que envolvem redes complexas, como redes sociais e mecanismos de recomendação. A escolha do banco de dados NoSQL depende dos requisitos específicos da aplicação. Os bancos de dados são a espinha dorsal das plataformas de comércio eletrônico. Eles armazenam informações de produtos, dados de clientes, detalhes de pedidos e níveis de estoque. Os sites de comércio eletrônico dependem de bancos de dados para fornecer informações em tempo real aos clientes. Quando você navega por produtos em um site de comércio eletrônico, uma consulta ao banco de dados recupera detalhes do produto, imagens e preços. Quando você faz um pedido, o banco de dados registra as informações do seu pedido, atualiza os níveis de estoque e gerencia o processo de pagamento. Os bancos de dados também permitem recomendações personalizadas e campanhas de marketing direcionadas. Ao analisar dados de clientes, as empresas de comércio eletrônico podem oferecer sugestões de produtos relevantes e promoções, aprimorando a experiência do cliente. As plataformas de mídia social geram enormes quantidades de dados todos os dias. Os bancos de dados são essenciais para armazenar e gerenciar esses dados, incluindo perfis de usuário, postagens, comentários, curtidas e compartilhamentos. As empresas de mídia social usam bancos de dados para fornecer feeds de notícias personalizados, conectar usuários com amigos e interesses e direcionar publicidade. Eles analisam o comportamento e as preferências do usuário para fornecer conteúdo e recomendações relevantes. Os bancos de dados também desempenham um papel crucial na moderação de conteúdo e segurança. Eles ajudam a identificar e remover conteúdo inadequado, detectar spam e proteger a privacidade do usuário. O setor financeiro depende fortemente de bancos de dados para uma ampla gama de aplicações. Os bancos usam bancos de dados para armazenar informações de contas de clientes, histórico de transações, detalhes de empréstimos e carteiras de investimento. Os bancos de dados permitem transações financeiras em tempo real, análise de risco, detecção de fraude e conformidade regulatória. As instituições financeiras usam algoritmos complexos e técnicas de mineração de dados para identificar padrões, avaliar riscos e tomar decisões de investimento informadas. Os bancos de dados também desempenham um papel vital na pontuação de crédito, subscrição de seguros e negociação algorítmica. À medida que a tecnologia continua a evoluir, o campo dos bancos de dados está em constante inovação. Novas tecnologias de banco de dados estão surgindo para enfrentar os desafios do Big Data, inteligência artificial e Internet das Coisas. Os bancos de dados em nuvem estão se tornando cada vez mais populares, oferecendo escalabilidade, flexibilidade e custo-benefício. Os bancos de dados na memória, que armazenam dados na RAM, fornecem desempenho extremamente rápido para aplicações exigentes. O futuro dos bancos de dados provavelmente envolverá uma combinação de diferentes tecnologias de banco de dados, cada uma otimizada para casos de uso específicos. Como os dados continuam a crescer em volume, variedade e velocidade, os bancos de dados continuarão sendo essenciais para as organizações aproveitarem o poder das informações e prosperarem na era digital.